Bom dia, gente! Vamos corrigir a nossa segunda atividade sobre denotação e conotação. Hoje é dia 15 de maio de 2020. Antes de mais nada, lembre-se das instruções. Copie no caderno as questões que você errou para fazer a correção. Isso é muito importante, pois eu vou verificar depois. Qualquer dúvida que você ainda tiver, envie um e-mail para mim ou me procure lá no Classroom que eu vou responder você o mais rapidamente possível. Bom, vocês perceberam que as perguntas eram parecidas, porque denotação e conotação tem a ver com a linguagem escrita ou falada, então a gente tem que analisar frases. A questão 1 diz o seguinte: assinale a alternativa em que não há palavra empregada em sentido figurado. Bom, vocês vão perceber que todas as questões eram parecidas, porque o sentido denotativo e o sentido conotativo tem a ver com a linguagem, então a gente não tem outro caminho a não ser analisar frases escritas ou orais, né? Mas aqui a gente vai se deter na escrita. A letra A diz o seguinte: o estrangeiro ainda tropeça com muita frequência na incompreensão das sociedades por onde passa. Então, o termo que tem aí nessa frase, que está no sentido figurado, é tropeçar, né? Não está no sentido comum de você estar andando, tropeçar numa pedra, por exemplo, num buraco. Aí o tropeçar está no sentido de esbarrar, de encontrar obstáculos na sociedade. Então, essa não pode ser a resposta correta. Depois nós temos lá a letra B. Quando a luz estender a roupa nos telhados, seremos na manhã duas máscaras calmas. Um trecho de um poema do Mário Quintana, cheio de sentido figurado. Quando a luz estender a roupa. Seria muito bom se a luz pudesse estender roupa, né? Ia ajudar muito o nosso trabalho, principalmente quem cuida de casa. Mas não é esse o caso, não é literalmente estender a roupa. Quando a luz aparecer no telhado, certo? E seremos duas máscaras calmas, no sentido de que seremos duas pessoas calmas. Então essa não pode ser a resposta correta. Depois nós temos a letra C. Vejo que o amor que te dedico aumenta seguindo a trilha do meu próprio espanto. Então o espanto não pode caminhar numa trilha, né? O espanto não é um ser, ele precisa de alguém para poder existir. Então também não é a resposta correta. Sobraria então a letra D. Não, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Embora esteja aí numa linguagem que a gente não usa muito, a segunda pessoa, né, os verbos, ele não tem nenhuma palavra fora do seu uso comum, certo? A questão 2 é o contrário da 1. Se na 1 a gente tinha que achar o sentido denotativo, na 2 a gente vai achar o sentido figurado. Ela dizia assim: marque a alternativa cuja frase apresenta palavras empregadas em sentido figurado. Então vocês tinham que achar nas alternativas aquela em que tinha pelo menos uma palavra fora do seu sentido usual. E a gente tem lá a letra A. O homem procura novos caminhos na tentativa de fixar suas raízes. Era a resposta correta. Aí nós temos fixar suas raízes no sentido fora do usual, né? Quem fixa raízes são árvores, plantas, não o ser humano, né? Como ele dá a entender aí na alternativa A, certo? As outras vocês perceberam que não tem nada fora do usual, do comum. Já a questão 3 era o seguinte: a frase em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo é: essa eu acho que vocês não estão fazendo com muita atenção, porque eu esqueci de sublinhar os termos, né? E ninguém me falou nada. Mas como a maioria acertou, eu não vou anular a questão, certo? Mas prestem mais atenção, porque às vezes eu também erro. Então nós temos aí 4 alternativas, nós temos que achar a frase que não tem nenhuma palavra fora do seu sentido denotativo, que é o seu sentido real ou do dicionário. A letra A, além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos. Nós temos a expressão rendeu frutos, que está fora do seu contexto, quer dizer que rendeu coisas boas, certo? Politicamente falando. Então ela não pode ser a alternativa correta. A letra B, com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. Essa é a alternativa correta, não tem nenhuma palavra aí fora do contexto do dicionário, do contexto comum que nós conhecemos, por isso ela é a alternativa correta. A letra C, os genéricos estão abrindo as portas do mercado, no sentido que estão abrindo campo no mercado, abrindo as portas, então está fora do sentido, do contexto comum, por isso não pode ser a resposta correta.
E a letra D, a indústria disparou gordos investimentos, no sentido de disparar grandes investimentos, também não pode ser a resposta correta, porque usa aí a expressão gordos investimentos fora do contexto normal. A questão 4, também parecida com as outras, diz assim: assinale a alternativa em que não foram utilizadas palavras no sentido figurado. E aí nós temos lá a letra A. Minha vida é um livro aberto. A gente tem a expressão livro aberto no sentido da vida não ter segredos, está no sentido figurado, né, no sentido fora do usual, não pode ser a resposta correta. Letra B. Estou com uma fome de leão. Estou com muita fome. Também foi usada fome de leão fora do contexto comum, né? Então a gente tem também essa expressão no sentido figurado. A letra C, a propaganda é a alma do negócio, né? No sentido da propaganda ser a parte mais importante de um negócio, de uma empresa. Também nós temos a alma aí no sentido de algo que transcende, que é muito importante, que está fora do sentido, porque geralmente a gente usa a alma para seres vivos, né? Ser humano, animal e outras coisas que vocês acreditem aí que tem a alma. E a letra D, então, antes do meio-dia a coluna estava pronta, não tem nada aí fora do sentido usual. A única questão, você tinha que entender a frase. O que é a coluna aí? Aquela coluna que a gente usa para fazer uma parede, né? Que o pedreiro enche de concreto, certo? Então essa era a questão correta. Para responder a última questão, a gente tinha uma tirinha aí do Calvin, do Haroldo, em que o Calvin conversa com o valentão da escola e diz assim: você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fica esperto, entendeu? Ótimo, estou morto. O 5º período, estudo em estado de ameaça terrorista, igual uma aula de educação física. E a questão perguntava o seguinte: entre as finalidades da conotação estão a expressividade e a afetividade positiva ou negativa que transmitem. Analisando as falas das personagens, assinale a alternativa que contém as expressões utilizadas no sentido conotativo. A maior dificuldade que vocês talvez pudessem encontrar é lembrar o que é conotativo, que é o sentido figurado. Essa parte vocês têm que guardar. Conotativo é figurado, denotativo é real, dicionário. Tá? Então a gente tem a letra A. Você vai comer asfalto, estou morto. É a alternativa correta, em que as duas frases estão no sentido conotativo. Você vai comer asfalto. Não tem como literalmente alguém comer asfalto, né? É um sentido figurado aí, no sentido que você vai apanhar muito, vou arrastar sua cara no asfalto. E estou morto, também obviamente que não dá para ser o sentido real. Se ele estivesse morto, ele não estaria falando ali, certo? As outras alternativas têm ali uma frase que está fora, mas a outra não. É por isso que não podem ser a alternativa correta. Então a letra A é a correta e a gente encerra então hoje. Uma boa correção para vocês. Mais tarde eu vou postar a aula e a atividade dessa semana. Até mais!